Oi, oi. Vamos ver se chega mais alguém. Acho que está tudo a fugir do desafio, do último desafio que eu fiz. Ver se isto está. Ontem está. Ok. Ora, vamos se calhar começando. Eu vou-me apresentar até para quem ainda não me conhece, porque das últimas vezes tenho tido algumas pessoas que já me conhecem e não me tenho apresentado. O meu nome é Wanda Araújo, eu tenho 44 anos, não tenho filhos e vivo com o meu marido e um gatinho, que é o Oscar, e que já vos apresentei na primeira sessão. Mas tenho sobrinhos e muitos sobrinhos emprestados também. Tenho 2 sobrinhos, um rapaz, uma rapariga e sobrinhos de amigos, digamos assim. Também já vos disse que a minha sobrinha, que tem 13 anos, é altamente adepta da organização. E a minha formação de base é a psicologia clínica. Portanto, o que eu faço neste momento não é nessa área propriamente, embora, como eu costumo dizer, a organização tem muito mais da psicologia do que eu poderia achar inicialmente quando fiz esta formação. Eu hoje, e uma vez que ainda não tive os resultados das pessoas que participaram na última live, daquele desafio que eu propus, e que foi pegar numa caixa ou num saco de lixo, por exemplo, e percorrer as várias divisões da casa e tentarem pôr nessa caixa ou nesse saco os objetos que olham e que veem que provavelmente já não vão querer mais, ou porque estão avariados, estão partidos, ou porque já não gostam. Vão pondo para essa caixinha ou para esse saco, para depois, eventualmente, se não virem nada assim logo de início, pelo menos que esteja estragado ou partido, ponham algumas coisas que estejam na dúvida, se gostam realmente muito daquilo, para irem se habituando também a esta questão de tentarem perceber o que é fundamental ou não na vossa vida. Porque reparem, a organização aplica-se a várias áreas da nossa vida e aquilo que nós chamamos de a tralha não é só uma coisa, a tralha não é só física, não está só nos objetos. A tralha também pode ser emocional. Nós também temos um caos mental, muitas vezes, não é? Ou seja, a confusão que nos pode trazer uma vida e uma casa desorganizada traduz traduz-se também no nosso estado de espírito. Olá, Anas, as minhas queridas Anas, já aqui estão. Traduz também, estava a dizer, agora que vocês chegaram, que a tralha física não se traduz apenas nos objetos, não é? Da casa e nas coisas que temos. A tralha também pode ser mental e, portanto, também se traduz naquilo que pode ser a nossa confusão, a nossa desorganização, o nosso cansaço até mental. Porquê? Porque muitas vezes também acumulamos tralha. E este desapego também pode ser aplicado a nível mental. Aquilo que se costuma dizer de também dar prioridade aos nossos pensamentos mais relevantes, mais positivos,
tentar deixar os nossos pensamentos mais negativos, que não nos ajudam, que nos deixam mais ansiosos, aceitar, isso faz parte, eles vão de vir, mas assim como vêm, também vão, portanto, aceitar que eles existem, todos nós temos momentos, todos nós temos dias, todos nós temos preocupações, há dias que de facto e há problemas que são muito, muito maiores que outros, é perfeitamente normal que por momentos e em dias não nos sintamos tão energéticos, tão ativos, e portanto não, faz parte da vida e todos nós temos isso, não é? Portanto, por melhor que pareça a vida dos outros, seja, olá querida Ângela, seja por aquilo que vemos nas redes sociais ou aquilo que as pessoas nos mostram, não é? Porque, e também, ainda bem, às vezes as pessoas mostram-nos e tentam elas próprias ter um dia positivo. Mas todas estas pessoas também têm uma vida com os seus desafios, com as suas questões. E, portanto, quando se fala também do destralhar da parte física, na parte mental traduz-se nisso também, não é? De tentarmos destralhar aqueles pensamentos que não nos são úteis, aqueles pensamentos que nos põem para baixo, que nos põem tristes, que nos põem ansiosos. Eles vêm, mas deixá-los ir. Tentar substituir estes pensamentos, se calhar, por outros que possam ser mais valiosos e que nos façam crescer ou que nos façam pelo menos aceitar as dificuldades com outra perspectiva. As pessoas tóxicas também se costuma dizer, não é? Livrar-nos das pessoas tóxicas. Porquê? Por isso mesmo, porque também não nos ajudam a evoluir, também não nos ajudam a crescer. E eu quando digo pessoas tóxicas, são pessoas tóxicas, não são pessoas que às vezes têm vidas de facto extremamente difíceis, mas que ainda assim muitas vezes há pessoas que têm vidas completamente difíceis e que são uma inspiração, porque têm todos os motivos para provavelmente estarem em baixo, preocupadas, o que seja, e no entanto podem não ser pessoas muito alegres, mas são pessoas que se calhar sabem ouvir, sabem dar uma opinião construtiva, etc. Portanto, o destralho está mesmo no... Olá, Nuno, olá, Tassiane. O destralho está mesmo na questão de pessoas tóxicas eliminar. Portanto, nós temos que nos habituar também a... lá está, a organização também é uma forma de estar. Não é só ter gavetas bonitinhas, closets, armários perfeitos. Não é só, não, nem é isso. Porque a perfeição não existe e não vai existir nunca na organização. E como vos disse, não vai existir nunca, até porque aquilo que nós vemos no Pinterest, nas revistas, são casas onde foram retiradas muitas coisas. Portanto, são casas onde aparece o mínimo para haver aquele aspecto clean, aquele aspecto limpo. Mas isso não tem nada a ver com a organização. Muitas vezes a organização nem sequer se traduz em beleza estética. Pode ou não haver, isso depois já tem a ver com o gosto do cliente, já tem a ver com, eventualmente, até com a parte financeira, que disponibilidade tem para comprar coisas, se calhar, com design ou não, mas portanto, não tem nada a ver com a organização. A organização é realmente aquilo que nos facilita o dia-a-dia. E eu estou-vos a falar disto porquê? Primeiro, porque vos estava a dizer que, e é verdade, de facto, que a organização não se aplica só à casa. A organização pode-se aplicar a muitas coisas. Pode-se aplicar no emprego, a nível empresarial, pode-se aplicar no mercado em geral, em lojas, em hotéis, enfim. Pode-se aplicar também a nível emocional, como vos estava a explicar. E isto acontece, e eu trouxe este tema porque tenho muitas pessoas a perguntar-me o que é isto da organização. Porque isto é um mercado novo, não é, em Portugal, muito recente. Embora cada vez mais hajam profissionais, felizmente, já existe uma associação, inclusivamente, portuguesa, e já existem cursos cá, inclusivamente também, ministrados cá, mas é uma profissão ainda muito desconhecida.
ela começou há 30 anos nos Estados Unidos, onde está amplamente divulgada. Aliás, o programa da japonesa da American Doll vem precisamente dar a conhecer mais esta área, que nos Estados Unidos, onde ela está a exercer, é uma profissão, começa logo por aí, já é uma profissão e já está altamente disseminado. E sobretudo nas zonas mais, lá está, nas zonas como Nova Iorque e as grandes cidades, onde de facto também as pessoas valorizam o facto de poderem ter uma organização que lhes facilite e que lhes poupe tempo, poupe trabalho e poupe preocupação. Depois, como em muitas coisas, dos Estados Unidos isto veio para o Brasil. No Brasil também já está amplamente divulgado e, portanto, eles foram seguindo os passos dos americanos e nós agora vamos seguindo os passos deles. Obviamente que vamos aprendendo, apesar das realidades e das populações serem diferentes, mas em termos de aquilo que são os benefícios e o que é que a organização pode fazer pelas pessoas, isso é evidentemente comum, porque faz parte do ser humano e das características do ser humano. Mas, portanto, a organização, e ao contrário, se calhar, do que aquilo que às vezes as pessoas possam confundir ou possam pensar, uma organizadora não é uma designer de interiores, não é uma decoradora, não é, embora as coisas possam coexistir, não é? Eu conheço uma designer que é organizadora, conheço uma arquiteta que é organizadora e, portanto, eu sou psicóloga, sou organizadora, portanto, as coisas podem coexistir, mas realmente não é uma empregada doméstica, não há alguém que vai limpar a casa e depois deixar as coisas arrumadas. Não é isso. Uma organizadora, uma personal organizer, é uma profissional que planeia um sistema de organização, portanto que monta, ajuda a montar, juntamente com a pessoa que a contratou, um sistema adaptado àquela casa e àquela família, se for caso disso. Portanto, através do conhecimento daquilo que são as rotinas das pessoas daquela família, o que é que elas fazem, qual é a rotina delas no dia a dia, como é que utilizam as coisas, os espaços, o que é que têm. E ao avaliar isto tudo, vai-nos permitir então otimizar os espaços, tentando aproveitar da melhor forma os móveis e os espaços que as pessoas têm, obviamente que já têm, porque a ideia não é ter que comprar mais coisas, mas otimizar os espaços para proporcionar esta funcionalidade no dia a dia, portanto. E por isso é que passa por aquelas fases todas que eu falei da última vez, não é? Sobretudo o destralho, porque isso é o que nos vai permitir depois perceber quais são os espaços que ficam disponíveis para as coisas que vão ficar também. Portanto, aquilo que vai ficar, tentar perceber que espaços é que há para colocar, para depois então descobrirmos quais são os melhores locais para pôr aqueles objetos, sejam roupa, sejam instrumentos de culinária, o que for. E portanto, aí é que é o grande trabalho da organização e aí é aquilo que faz esta especialização ser realmente um ensino certificado, porque é evidente que qualquer pessoa pode organizar e pode ir vendo dicas, acompanhando organizadoras, tentando aplicar, claro que sim, mas muitas vezes as pessoas tendem a ter dificuldade em iniciar o processo, não é? Porque não sabem como é que hão de fazer, por onde é que hão de começar, depois não sabem muito bem qual será a melhor forma de arrumar aquelas louças no armário ou as roupas nas gavetas. Existem técnicas que nos ajudam a ter as coisas disponíveis da melhor maneira nos armários, não é? Aquilo que utilizamos mais ou que utilizamos menos,
onde é que se deve pôr cada coisa. E depois existem os produtos organizadores, que não sendo de todo essencial comprar e, portanto, gastar dinheiro com produtos organizadores, porque muitas das vezes até pode não ser necessário. Eu própria, e aí é engraçado que a Marie Kondo também é muito adepta de não se comprar produtos organizadores. Ela basicamente não era adepta de comprar nada. E o que ela usava, eu própria já usei e uso e tenho, às vezes são aquelas caixas de sapatos mais bonitas, não é? Mais agradável, porque obviamente nós também gostamos de ter as coisas bonitinhas, embora muitas vezes nas gavetas mal se vêem. E podemos sempre forrar. Podemos forrar uma caixa de sapatos, se não gostarmos muito, portanto, uma caixa de sapatos abrimos, tiramos a abertura, podemos até forrá-la e podemos pôr dentro das gavetas, por exemplo, da nossa cômoda. O que é que isto vai permitir? Vai permitir delimitar espaços na gaveta, onde eu já posso pôr num deles, por exemplo, cuecas, vamos supor, e no outro, por exemplo, já posso pôr meias. E já a escusa de estar tudo numa gaveta, tudo misturado, onde depois não consigo perceber bem onde é que tem as meias azuis, não, está debaixo destas cuecas, não está. Pronto, e portanto facilita, este é aquele tipo de coisas que nos facilita muito a arrumação. Mas lá está, não é preciso ir comprar nenhum produto organizador, nenhuma cestinha, nenhuma caixinha para este efeito. Às vezes podemos utilizar já coisas que podemos ter, como a caixa de sapatos, como às vezes um tupperware que já não encontramos a tampa, ou até mesmo como é que se diz? Aquelas caixas dos gelados, por exemplo. As caixas dos gelados, muitas vezes, lavamos aquilo muito bem, mais uma vez podemos forrar ou não, fica ao nosso gosto, mas às vezes também é um bom recipiente para se pôr, por exemplo, coisinhas da casa de banho, produtos cosméticos, ganchos e elásticos, vernizes, enfim, essas coisas que ficam ali contidas naquelas caixinhas e já nos ajuda imenso a não ter tudo espalhado pela gaveta. Quando abrirmos, depois aquilo acaba por se misturar ainda mais, depois misturam-se coisas que não têm a ver e depois temos que andar à procura onde está. Assim não, nós abrimos a gaveta e temos as coisinhas dentro de pequenas caixas, pequenos recipientes, e vai-nos facilitar imenso a sua utilização, o encontrar as coisas e também depois a voltar a pôr no lugar, não é? Porque sabemos que é aqui, olha, aqui que estão os vernizes, então é nesta caixinha que ponho o verniz, é aqui que estão os cotonetes e o algodão, etc. É aqui que vou pôr. Pronto, tanto, porque era aquilo que falávamos também da última vez. Isso vai ajudar a qualquer pessoa que viva naquela casa a encontrar o lugar para colocar de volta, não é? Mas, portanto, eu não sei se vos consegui dar, e penso que sim, que agora, e quem tem acompanhado mais desde o início, provavelmente sim, dar-vos uma ideia então do que é a organização e o que é uma personal organizer, o que é que faz e o que não é, não é? Portanto, é como vos disse, isto também é algo novo, portanto, muitas pessoas que me contactam perguntam como é que funciona, e aproveito para dizer, porque muitas vezes as pessoas dizem, nunca há valores em lado nenhum, e é perfeitamente natural, porque muitas das vezes o valor é dado por projeto. O que é que a pessoa também pretende? A pessoa pretende uma consultoria? A pessoa pretende que se faça, que sejamos nós então a pôr a mão na massa, digamos assim, a fazer o trabalho de toda a casa? A pessoa não tem naquele momento, se calhar, todo o orçamento, gostaria de fazer, quer começar pela divisão, por exemplo, da casa que mais incomoda, em que tem mais dificuldades. Portanto, tudo isso vai depender também do orçamento que vamos apresentar, porque é um closet, é uma garagem, é uma despensa,
Quantas coisas é que tem aquele armário? Qual é o volume das coisas? Quantas horas é que vamos precisar para conseguir? Porque uma coisa é uma garagem, se calhar vamos supor, de 7 metros quadrados, cheio de coisas. Outra coisa é uma garagem de 3 metros quadrados, onde tem metade, se calhar, ou menos das coisas, não é? Portanto, tudo isto vai implicar o tempo que nós vamos precisar, não é? Para executar o projeto, o tempo e muitas vezes até se é necessário ou não ir ver com a pessoa ou comprarmos nós alguns produtos organizadores que possam ser necessários e se a pessoa assim aceitar, porque nós obviamente propomos sempre quando é necessário, porque há situações em que é uma grande vantagem ter, não é? Às vezes até pequenas estantes, prateleiras, isto são produtos organizadores, não é? Nós podemos colocar umas prateleiras para aproveitar espaço, o espaço vertical, que muitas vezes não é bem aproveitado, e portanto isso também pode acontecer. E portanto o valor depende destas circunstâncias e é só por isso que muitas vezes não está disponível nos sites das profissionais. Pronto, eu queria vos dizer isto, queria explicar um bocadinho então este conceito porque também me foi pedido. Gostava muito, mais uma vez vos peço que me coloquem aqui ou por mensagem, como algumas pessoas têm feito, temas que queiram ver aqui falados. Tenho todo o gosto em vos vir explicar ou dar a conhecer alguns temas. Algumas pessoas também me têm dito que muitas vezes não conseguem acompanhar em direto porque pronto, têm os seus planeamentos e têm, obviamente, que há pessoas que se calhar neste momento estão a fazer o jantar, embora eu já lhes disse que aqui até foi pensado um bocadinho nesse sentido, que a pessoa pode estar a fazer o jantar e pode estar com o telemóvelzinho a ir ouvindo. Mas é possível, e agora eu estou com mais trabalho, é possível que eu comece a fazer daqui para a frente, daqui a algum tempo, as lives só uma vez por semana, está bem? Mas eu depois, isso eu também vou-vos dizendo, vou avisando. Por isso, temas que tenham, digam-me aqui. E já agora, alguém que está a assistir fez o desafio ou pensa fazer pelo menos o desafio, ir nas divisões todas da casa, ver que coisas é que possa ter, que pode retirar, porque se está estragado vai para lixo, se for para dar, vai dar. Alguém fez? Alguém pensa fazer? Eu gostava de ver realmente se resultados, se alguém fez e que partilhe aqui depois nos comentários da live com uma foto ou só dizer consegui destralhar isto e isto, porque era giro, era interessante ver isso e ver que tem aplicação. Mas eu não sei se ficou aqui alguma coisinha que eu gostaria de vos dizer, deixem-me só ver aqui, porque pensei assim de uma forma mais geral, não é? Um tema que não é para trabalhar tanto, porque era sobre a área e o que é que isto representa. Só por último dizer-vos assim, a organização, e só me faltou isto, a organização também tem diferentes áreas. Portanto, há pessoas que se especializam em nichos de mercado. Normalmente, aquilo que as pessoas, para já, me têm procurado mais é, sem dúvida, para o closet ou o armário da roupa, não é? Para as roupas ou para a despensa. Isto é aquilo que me têm procurado mais, porque provavelmente é aquilo que tem um efeito mais rápido ou mais visível no dia-a-dia das pessoas e, portanto, talvez por isso que as pessoas procurem mais este serviço. Até porque muitas vezes ainda é um serviço que as pessoas acham que não está ao seu alcance, não é? Que as pessoas acham que
Isso é para aquelas influencers ou para aquelas pessoas já que têm dinheiro para isso. Isto não tem que ser necessariamente assim. E mais uma vez também digo que há pessoas que, não tendo se calhar a disponibilidade para fazer tudo aquilo que gostariam de fazer, fazem, por exemplo, a consultoria. Há pessoas que só fazem consultoria, há organizadoras que só fazem consultoria, e a consultoria pode ser algo que é mais rápido, porque como consultoria deslocamos-nos à casa da pessoa, vemos qual é o sítio ou os sítios que a pessoa tem maior dificuldade, analisamos, podemos tirar uma outra fotografia para depois em casa conseguirmos lembrar e estruturar aquilo que queremos oferecer à pessoa como dicas e conselhos. Olá, Sandra! Sandras, já são duas aqui. A Sandra Santos também adorava fazer, mas tem a casa num caos. Mas o meu maior problema é roupa e pouco espaço. Ok, teres a casa num caos é obviamente logo um ponto de partida para seres uma candidata à organização. Isto é, quer faças tu, quer faças com acompanhamento. Se sentes que tens a casa num caos, então é realmente importante começares, porque isto não vai ser feito num dia, não vai, nem deve ser, nem pode ser. Não tem que ficar perfeito também, não quero que as pessoas também se exijam logo, isto não está a ficar nada de jeito, ou por outro lado que tirem as coisas todas para depois voltar a arrumar, porque não vão conseguir fazê-lo de uma vez e só vos vai criar mais ansiedade e mais frustração, porque vão ter a casa ainda mais desarrumada e depois não conseguem fazer as coisas que queriam e no tempo que queriam. A roupa é muito, muito, muito normal. Como estava a dizer, se calhar aquilo que é mais pedido pela maior parte das pessoas, o serviço que pedem mais é o roupeiro, closet, portanto tudo o que tem a ver com a parte da roupa. Por isso é muito normal que também sintas isso, Sandra Santos, embora lá está, muitas das vezes, porque realmente só quando começamos a olhar para as coisas é que percebemos que está lá muito mais do que aquilo provavelmente que usas e que muita coisa se calhar pode sair, não é? Pode dar lugar a um espaço, as coisas têm que arejar, as coisas têm que estar mais visíveis. E isso não é possível quando temos tudo atolhado num armário ou numa gaveta, não é? Portanto, às vezes o ideal é começar realmente por uma pequena parte. Por exemplo, se houver uma cômoda de roupa, começar só pela cômoda. Ir vendo o que é que se pode retirar. Começar sempre por aí, destralhar. Começar a perceber se há coisas que temos lá que não são usadas. Sandra, portanto, eu acho que isso é uma boa dica para começares. Outra coisa que eu estava agora a falar, não sei se já estavas aí, penso que sim, que é a consultoria, não é? Portanto, as pessoas que pedem um serviço só de consultoria, obviamente que é muito menos tempo, porque nós não vamos pôr a mão na massa, nós vamos dar conselhos, dicas, técnicas para que a pessoa possa aplicar. E, portanto, é mais caro normalmente à hora, porque lá está, nós em pouco tempo vamos ter que dar feedback à pessoa e ter que lhe apresentar estas tais dicas e técnicas para que a pessoa possa aplicar. E pode ser também aplicado a uma divisão, a um móvel, por exemplo, ou a toda a casa. Às vezes é bom para quem quer começar e quem quer eventualmente começar a perceber o que é que resulta daquela organização. Depois também há, por exemplo, serviços para quem quer a organização digital, porque pessoas que trabalham aí se calhar mais em casa e que têm um computador, porque nos computadores e nos telemóveis, e todos nós sabemos, vamos acumulando imensa coisa. Fotografias, vídeos, aplicações que depois já nem usamos, tudo e mais alguma coisa que ficam nos nossos computadores.
quem não tem o mesmo documento escrito com, vamos, sei lá, vou pensar, organização da casa 1, organização da casa 1, 2, organização da casa final, organização da casa atual, qualquer coisa assim deste género. Portanto, acabamos por ter imenso lixo ou tralha digital. Há quem se dedique só a isso, não é o meu caso, mas há quem se dedique só a esse nicho. Há quem se dedique às mudanças. Quando a pessoa faz uma mudança de casa, por exemplo, que já falei aqui também, julgo eu, que é uma ótima altura para que possa ser feita a organização, porque aproveita-se quando se está a sair da casa para fazer o destralho, não é? Nessa fase, porque depois para a nova casa já só vai aquilo que depois vai ser arrumado nos locais mais convenientes para as práticas daquela família, para as rotinas daquela família. Há quem se dedique também, por exemplo, ao Baby Organizer, portanto, para as mulheres grávidas, preparação da mala da maternidade, preparação do enxoval da criança, organização da roupa, organização do quarto, e a chegada de um filho é sempre um momento tão importante e tão crítico e realmente muitas vezes as mulheres precisam deste apoio e desta orientação, porque isto vai-lhes facilitar imenso a chegada à casa. E aproveitar o seu bebê, a sua criança, de uma forma muito mais tranquila, tendo as coisas organizadas e portanto, podendo muito mais naturalmente adaptar-se a este processo. Pronto, eu acho que mais ou menos dei-vos aqui uma ideia do que é a organização, dos nichos de organização, quem é que pode ter organização, como. Valor, já vos disse, depende muito do projeto, depende se é consultoria, depende das áreas, depende das coisas. Sandra Santos, sem dúvida já trabalhei muita coisa a fazer mudanças. Exatamente, é uma ótima oportunidade. Até porque é um desespero, às vezes percebemos a quantidade de coisas que temos e o ter que colocar tudo aquilo em caixotes e pensar que depois vamos ter que retirar tudo aquilo e onde é que vamos conseguir pôr tanta coisa, é um ótimo motivo para nos inspirar a destralhar e a conseguir realmente ficar só com as coisas que nos fazem mais sentido. Portanto, quem muda de casa, ou até, também não disse há pouco, mas é muito semelhante, também há quem faça serviço, eu faço também esse serviço, das pessoas que por exemplo, os estudantes que vão viver sozinhos para uma outra cidade para estudar, ou primeiras casas, portanto, seja solteiros, seja casados, portanto, também uma primeira casa é mais ou menos o mesmo cenário, no sentido em que a pessoa leva os seus pertences, mas, portanto, pode começar uma vida já com as coisas mais orientadas e mais organizadas, sobretudo porque, sendo a primeira casa, as pessoas ainda não têm muito bem a noção da importância e de como é que hão de organizar as suas rotinas e a rotina da casa. Sandra, a outra Sandrinha, a vinda do meu terceiro filho foi uma razão para destralhar, nem sabia que tinha tanta coisa guardada. Pois, exatamente, Sandra, é isso mesmo. Às vezes também são momentos da vida que ajudam, que facilitam mais a que façamos esses processos, porque seja pela urgência do acontecimento, seja pela relevância do acontecimento, seja porque mentalmente também precisamos nos organizar, e eu estou a pensar aqui também numa outra situação bastante complexa às vezes e que também pode ser de uma grande ajuda, que é muitas vezes a morte de um familiar, por exemplo, e que portanto muitas vezes as pessoas querem se tentar desfazer de algumas coisas, querem tentar recomeçar e não sabem, nem têm coragem de fazer aquele processo sozinhas. Mas, portanto, o nascimento de um terceiro filho é com certeza um momento importante para a pessoa parar e tentar reorganizar-se, porque numa família assim mais numerosa, sem dúvida que o espaço e a organização são muito importantes, não é? Para facilitar sobretudo a vida dos pais,
para lhes poupar esse tempo e já há um cansaço enorme com crianças, no sentido das exigências todas, mas então quando a somar a isso há uma desorganização completa, que as pessoas não sabem onde é que têm as coisas, portanto discutem ou perdem muito mais tempo e cansam-se muito mais por esse motivo, é realmente um benefício muito grande que a organização pode trazer. Meus queridos, eu que pensava fazer as lives um bocadinho mais curtinhas, de 15 minutos, que era mais ou menos aquilo que estava previsto inicialmente, até para as pessoas que poderem ir acompanhando. Depois muitas delas dizem que não conseguem ficar tanto tempo, por exemplo. Hoje já fiz mais de meia hora, mas adorei estar convosco. Hoje gostei imenso, porque senti que vocês participaram ainda mais. Não foi só a minha querida Ana Teresa, que as Sandras também, a Ângela, enfim, participaram imenso. Ainda tenho à vontade 10 caixotes da última mudança que fiz há 6 anos por arrumar. Possivelmente, se não necessitei até agora. Ora, é isso mesmo. Possivelmente já não irei precisar. É isso mesmo, Ana Teresa, completamente. E tu provavelmente, se passares por outra mudança, se isso acontecer, vai ser uma excelente oportunidade nessa altura para... Com as mudanças, às vezes precisamos ainda mais mudar, de transformar ainda mais, não é? Uma mudança pode trazer este sentimento e este desejo de facto de libertar, não é? De libertar, de transformar, de nos mudar e portanto, quem sabe, Ana Teresa, daqui a uns tempos não vais conseguir desfazer-te mesmo desses 6 caixotes, não é? Não, 10 caixotes, é muita coisa realmente, não é? E de facto provavelmente já não sabes o que é que lá está dentro, por isso é porque não precisaste, nem vais precisar provavelmente, não é? Ou então até podes ter lá algo que gostas imenso e que já nem te lembras. Também pode acontecer. Portanto, no meio do destralho, se encontrares esse ficas, mas o resto, se não precisaste, não vais precisar. Minhas queridas e meus queridos, provavelmente também estava aqui há bocado o Nuno, gostei mesmo muito. Espero que continuem a participar. Espero que me vão mandando também notícias vossas, se vocês conseguiram aplicar alguma coisa, se vocês fizeram alguma coisa, digam-me mesmo, mandem uma fotozinha, mandem qualquer coisa a dizer, olha, eu fiz isto, fiz aquilo, ok? Combinado? E agora vou voltar no sábado, como já estava, como tem vindo a acontecer, e depois, como vos disse, eu provavelmente vou ter que começar a fazer apenas um dia. E portanto aí vou tentar perceber se calhar qual é o melhor horário também para todos nós, aquilo que também poderá ser o vosso feedback. Quando fizer só uma vez, talvez seja ao sábado e um horário onde as pessoas também estejam mais disponíveis, talvez, está bem? Ok, Sandra, ótimo, ainda bem, fico contente que tenham sido excelentes conselhos e dicas, é mesmo para isso que aqui estou e fico altamente satisfeita com as vossas manifestações e que seja útil para vocês, que é isso que eu quero. Ok? Então, fiquem bem. Um grande beijinho. Obrigada, Ângela. Um beijinho muito grande e se não nos vimos antes, até sábado. Beijinhos.